Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 40. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Marcos, capítulo 1, a partir do 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a tua palavra e pedimos a Deus, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, fala conosco. É o que nós pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis sentar. Você se lembra quando Jesus estendeu a sua mão para você e salvou a sua vida? Você lembra quando ele tocou o seu coração? Quando ele restaurou você? Você lembra desse dia? Ou você lembra dos dias em que diariamente o Senhor ia falando ao seu coração, ia tocando o seu coração, ia estendendo a sua mão para você? Em um momento oportuno, então, você professou a sua fé. Será que você consegue lembrar das vezes na sua caminhada cristã, de quando Deus, Ele estende a sua mão para você, te sustentando, te guiando, te fortalecendo, te disciplinando, te mostrando o caminho, segurando você? Você consegue lembrar disso? Nós estamos diante de um texto que trata sobre a cura de um leproso, quando Jesus então estende a mão sobre a vida dele e toca-lhe, restaurando então a sua vida. Esse texto descrito aqui no evangelho que escreveu Marcos. O evangelista Marcos, ele é um personagem bíblico bastante, digamos assim, intrigante, mas um homem de Deus. Porque, como nós sabemos, e estamos estudando o livro de Atos, na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, no meio do caminho ele retornou, ele desistiu. Na segunda viagem missionária de Paulo, então Barnabé pede para Marcos ir, e aí Paulo então diz: nós não vamos levá-lo porque ele desistiu, ou por outros motivos que Lucas não apresenta, mas Paulo então não leva. Mas mais à frente a gente vai perceber então que essa situação ela é resolvida, e Paulo então é usado por Deus, e Marcos se torna cooperador novamente de Paulo. Tanto é que quando Paulo estava preso em Roma, Marcos, que é conhecido também como João Marcos, ele estava com Paulo, fazendo companhia a Paulo. E em uma de suas últimas cartas, Paulo fala que Marcos se tornou um grande cooperador juntamente com ele na promoção do Evangelho, e pede para que ele venha visitá-lo. Então Marcos se tornou um personagem muito importante nas Escrituras Sagradas.
E ele foi o primeiro evangelista clássico, isto é, o primeiro homem usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever um evangelho. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, onde Marcos então narra os acontecimentos de Jesus Cristo. E ele tem um foco principal, e o foco principal de Marcos é tratar acerca da atividade de Cristo. Mais do que o seu ensino, Marcos tem o foco de tratar sobre as ações de Cristo, o poder de Cristo, os milagres de Cristo, o agir de Cristo. Esse evangelho, ele é destinado primeiramente para os crentes que viviam em Roma, porque os crentes romanos, eles careciam de um texto, careciam de um livro que pudesse narrar de fato os acontecimentos acerca de Jesus Cristo. E Marcos, portanto, é usado por Deus para escrever esse evangelho com o objetivo de nutrir essa carência entre os crentes ali na cidade de Roma. Tanto é que Marcos ele tem a preocupação de explicar algumas questões judaicas para os romanos entenderem. Com esse foco, então, de tratar acerca da atividade de Jesus, Marcos, portanto, trata aqui no texto que lemos, sobre o momento em que o Senhor Jesus estende a mão para um leproso e cura esse homem. Marcos está aqui apresentando o ministério especificamente de Jesus Cristo na Galileia, onde ele está ensinando, sobretudo, do ponto de vista de Marcos, está curando, está realizando prodígios, está apresentando sinais. E você vê durante esse contexto que Marcos está apresentando essas obras do Senhor Jesus. E no texto então que lemos, Marcos relata o que Jesus fez com aquele homem leproso. Veja o que diz o versículo de número 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Por quê? Porque no versículo 40 diz que um leproso, rogando-lhe de joelhos, estava dizendo: se quiseres, podes purificar-me. E então Jesus disse: eu quero, fica limpo. No versículo 42, vamos ler juntos? No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus aqui estendeu a sua mão. E é essa a verdade que eu gostaria de trazer para a igreja nessa manhã. Jesus estende a sua mão ao pecador. Como foi aqui, irmãos, que Jesus estendeu a sua mão para este leproso, para este pecador? Primeira verdade, Jesus estendeu a sua mão com profunda compaixão. Jesus estendeu a sua mão com profunda compaixão. No versículo 40 diz que aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Aquele leproso estava de fato clamando, estava rogando, estava pedindo. E no versículo 40, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Primeiramente, Marcos diz: Jesus profundamente compadecido, ou seja, com uma profunda compaixão. Marcos nos leva até o coração de Jesus e revela o que o levou a agir. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Literalmente, irmãos, a tradução aqui seria: tocando em suas entranhas ou em seu íntimo. Ou seja, ele foi tocado em seu íntimo, profundamente compadecido. E compaixão significa exatamente isso: ser tocado pela dor do outro, sentir a dor do outro, sentir nas entranhas, sentir no íntimo a dor do outro. E diz então que profundamente o Senhor Jesus sentiu a dor do outro, profundamente o Senhor Jesus ficou compadecido, uma profunda compaixão. Jesus é a disposição poderosa de Deus para ajudar. Em Jesus Deus fez uma conexão entre Ele e os excluídos, entre eles aqueles que estão sentindo dor, entre Ele e aqueles que estão padecidos, oprimidos. Jesus sentiu compaixão pelo leproso, em vez de pegar pedras para expulsar aquele homem de sua presença. Jesus sentiu profundo amor
por esse pária da sociedade, em vez de sentir náuseas dele. Jesus tinha profundo amor e profunda compaixão por esse homem. Todos tinham medo dele, fugiam dele, com náuseas, com nojo, mas Jesus compadeceu dele e tocou a vida dele. Até porque, irmãos, um leproso naquela época era alguém distante das pessoas, era alguém separado das pessoas, as pessoas tinham medo de pegar aquela doença, era alguém totalmente excluído da sociedade, mas Jesus se compadece daquele homem, e Jesus se aproxima, e Jesus então lhe estende a mão com profunda compaixão. Da mesma forma, eu quero dizer nessa manhã para você, que Jesus tem compaixão da sua vida, que Jesus, irmãos, tem profunda compaixão da sua dor, dos seus sentimentos, daquilo que você passa, que aquilo que você sente, você não sente só, Jesus também sente em seu íntimo, que a tribulação que você passa no seu dia a dia, eu digo também para você, Jesus também sente essa tribulação, Jesus também tem profunda compaixão de você. Não existe nada nesse mundo que Jesus não tenha, não possa exercer sua compaixão. Pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade, pode ser uma angústia, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser um problema, pode ser uma dificuldade que talvez as pessoas ao seu redor não tenham conhecimento, uma dificuldade íntima que só você sabe. Eu digo para você, Jesus tem compaixão de você, Jesus sabe o que você passa, e Ele sente também no seu íntimo isso que você sente. E não tem como, irmãos, nós não lembrarmos do que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Ele sentiu a dor dos nossos pecados, Ele sentiu o sofrimento da ira de Deus por causa das nossas transgressões, Ele sentiu a ira de Deus por causa das nossas enfermidades espirituais, pela sua profunda compaixão. Ele estendeu a mão sobre a nossa vida por causa da sua profunda compaixão. Ele tem compaixão de você, Ele tem compaixão de nós, e é uma profunda compaixão no seu coração. O real valor de uma pessoa está em seu interior e não em sua aparência. Embora muitos ali na Galileia estavam reprimindo aquele leproso por causa da sua aparência, Jesus olhou para o seu íntimo, Jesus olhou para a sua fé, Jesus olhou para a sua humildade, porque disse que ele estava de joelhos rogando para que Jesus pudesse curá-lo. Embora o corpo de uma pessoa possa estar deformado pela enfermidade, o seu valor é o mesmo diante de Deus. E há um autor chamado William Hendricks, diz que Jesus não considerava ninguém indigno, quer leproso, quer cego, surdo ou paralítico. Ele veio ao mundo para ajudar, para curar, para salvar. E não existe, meu querido irmão, nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, nenhuma situação que Jesus não possa se compadecer, e intervir, e livrar, e curar e libertar. Essa é a mensagem que também nós devemos propagar para esse mundo. Não existe nenhum jovem que esteja cativo em drogas, em vícios, que Deus não possa se compadecer e libertar. Não existe nenhum casamento destruído que Deus não possa se compadecer e reconstruir e restaurar. Não existe nenhuma vida espiritual oprimida por Satanás que Jesus não possa libertar, restaurar e emancipar. Não existe nada nesse mundo que a compaixão profunda de Jesus não possa intervir ou não tenha poder para mudar. Nós devemos acreditar nessa compaixão operosa de Jesus Cristo, que pode mudar situações, que pode intervir em impossibilidades, que pode de fato restaurar tudo e qualquer coisa, porque essa compaixão é uma compaixão profunda, poderosa, eficaz. Assim como Jesus estendeu a mão com profunda compaixão e restaurou a vida daquele leproso, assim Jesus pode fazer com cada um de nós e com todos aqueles que estão diante de nós, que por meio de nós e por meio dessa pregação, Jesus pode também estender a mão e tocar. Segunda verdade, irmãos, Jesus estendeu a mão, Jesus estendeu a sua mão rompendo com todas as barreiras. Jesus estendeu a sua mão rompendo com todas as barreiras. Porque, perceba que estendendo a mão, versículo 41, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. E então Jesus dá uma advertência para ele no versículo 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação, pela tua purificação, o que Moisés determinou. Mas ele fala, não diga nada a ninguém.
Não diga nada a ninguém. Ele toca na vida daquele homem, cura a lepra daquele homem, e em seguida ele então diz: vai, não diga nada a ninguém, e vai te apresentar ao sacerdote, e faz exatamente aquilo que Moisés ordenou para fazer, sobre a purificação, sobre a cura de um leproso. Quando Jesus diz assim, não diga nada a ninguém, é porque havia certas barreiras, havia certos preconceitos. Aquela sociedade não estava preparada para receber alguém curado pela lepra. Por quê, irmãos? A lepra é mais profunda que a pele. Não é simplesmente uma doença na pele, mas a lepra entrava, de fato, na carne, no sangue, nos ossos, até o paciente começar a perder as extremidades do corpo. E isso era muito forte para o povo daquela época, e o povo então agia com muito preconceito, e não queria ver um leproso. Segundo, a lepra separa, porque os leprosos naquela época viviam em cavernas, longe da cidade. Aquilo que nós podemos chamar de quarentena. Mas quarentena é para um vírus que depois de um tempo retorna. Não, o leproso vivia eternamente longe da cidade. Não podia entrar na cidade. Então, para você ver a situação de um leproso como era. Imagine só alguém que não pode entrar na cidade. Se fosse você que não poderia entrar em nenhuma cidade, tem que viver afastado da cidade. E se alguém visse você, então esse alguém teria que dizer: imundo, imundo, bem alto, para que o povo pudesse saber que ali havia um leproso e pudesse se afastar, porque era da cultura da época agirem dessa forma. Terceiro, a lepra insensibilizava, irmãos, porque tirava o sentido, né, da pele, do toque, do tato, né? Ou seja, eles não sentiam. Quarto, a lepra deixa marcas, feridas. A lepra, em quinto, contamina. Ou seja, as pessoas não queriam ficar perto. A lepra deixa a pessoa impura. Tanto é, como eu disse, que o povo tinha que dizer quando visse um leproso bem alto: imundo, imundo. Em sétimo, a lepra mata. Então aquelas pessoas, irmãos, tinham uma condenação à morte, literalmente. Então Jesus está rompendo algumas barreiras. Jesus está se aproximando e toca naquele homem. Jesus rompe a barreira do preconceito que havia naquela sociedade e toca naquele homem. Jesus rompe a barreira do legalismo que havia entre os judeus, que não poderia se aproximar e nem agir com compaixão. E Jesus se aproxima e toca naquele homem. Jesus rompe a barreira da separação, porque ele deveria ficar numa caverna longe e ninguém poderia tocar nele, mas Jesus então toca naquele homem. Jesus rompe todas as barreiras possíveis que estão diante dele, para restaurar aquele homem, para tocar naquele homem, para curar aquele homem, e aquele homem então é curado pelo Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, quando Jesus estende a sua mão sobre a nossa vida, ele rompe todas as barreiras para nos curar, para nos restaurar, para nos salvar, porque é a mão poderosa do Senhor rompendo com todas as barreiras que estão diante de nós, que nos separam do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus fez. O toque de Jesus quebrou o sistema judaico em lugar decisivo, porque o puro não ficou impuro. Entretanto, o impuro ficou puro com o toque do Senhor Jesus. Segundo a lei, quem tocasse em um leproso ficava impuro. Mas em vez de Jesus ficar impuro, ao tocar o leproso, foi o leproso quem ficou limpo. A imundícia do leproso não pôde contaminar a Jesus, mas a virtude curadora de Jesus removeu todo o mal daquele leproso. Ou seja, ele rompeu, até mesmo, irmãos, com a barreira do que existia naquele tempo para restaurar a vida daquele homem. Da mesma forma, não há barreiras que possam permanecer de pé
diante da mão poderosa do Senhor, essa mão se estendendo sobre a nossa vida. Não existem possibilidades, irmãos, que Jesus não possa destruir, barreiras que Jesus não possa transpor, para tocar o nosso coração, para mudar as nossas situações, para intervir em nossas adversidades. Não existe nada que possa estar acima da mão de Deus, da destra de Deus, porque verdadeiramente Ele é maior do que todas as barreiras que o mundo, que o inferno, até mesmo que você possa colocar diante do Senhor. Terceira verdade, Jesus estendeu a sua mão com cura e restauração, porque o texto diz que imediatamente aquele homem ficou limpo. Versículo 42, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Jesus atendeu prontamente o clamor daquele homem. Se queres, ele disse, podes purificar-me. Ele respondeu, quero, fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra e ficou limpo. O toque e a palavra trouxeram cura para aquele homem. No mesmo instante, diz o versículo 42, lhe desapareceu a lepra. Diferentemente de algumas falsas curas que a gente vê sendo propagadas pela mídia, onde as pessoas aparentemente são curadas, mas elas estão ainda, sendo curadas. Ou seja, pessoas dizem, foi curado, fulano foi curado, mas não é uma cura imediata, é uma coisa que não aconteceu. Depois é que vai ser curado. E tem até TVs, mídias que tratam e falam e propagam essas curas falsas. Não houve uma mudança, o paralítico não andou, a coluna não se ajeitou de verdade, a dor de cabeça não passou totalmente. Diferentemente disso, o texto fala, irmãos, que literalmente, no mesmo instante, aquele homem ficou limpo. No mesmo instante, aquele homem ficou limpo. Imediatamente, aquele homem ficou limpo. Imediatamente, aquele homem ficou curado. Imediatamente as feridas da sua pele desapareceram. Imediatamente toda aquela enfermidade que poderia até estar no seu sangue, nos seus ossos, imediatamente aquela enfermidade foi embora, foi repreendida, desapareceu. Aquele homem ficou limpo, completamente limpo. William Hendricks, um autor reformado, um teólogo holandês, um servo de Deus, ele diz que a introdução condicional do leproso, se quiseres, quando o leproso diz assim, se quiseres, é suplantada pela esplêndida prontidão do mestre, eu quero. Aqui a vontade junta-se ao poder, e a subtração do si, com a adição do fica limpo, transformam uma condição horrível de doença numa situação de saúde estável. Ou seja, Jesus disse, eu quero, e o se então foi subtraído. Se quiseres, Jesus disse, eu quero. E a impossibilidade, a hipótese, a possibilidade foram totalmente subtraídas pela vontade e pela intervenção do Senhor Jesus. Eu quero, fica limpo. Jesus estende a mão, toca, e aquele homem imediatamente é curado pelo poder do Senhor Jesus. Essa cura trouxe não apenas uma restauração física, mas uma restauração social, porque aquele homem passou a adentrar na sociedade. Ele foi e entrou na sociedade novamente, porque aquele homem estava limpo. Trouxe uma restauração de comunhão com a igreja, porque a advertência de Jesus vai para o sacerdote e obedece às orientações ordenadas por Moisés, ou seja, houve uma comunhão agora com a igreja, com a liderança, com o povo de Deus ali. Uma restauração não apenas social, mas uma restauração espiritual, uma restauração da saúde, uma restauração emocional, irmãos, porque Jesus Cristo poderia muito bem dizer com a sua própria palavra, fica limpo. Mas Jesus não diz apenas com a palavra, Jesus faz questão de tocar, porque ninguém tocava naquele homem.
Jesus poderia muito bem curar aquele homem somente com a palavra, mas Jesus faz questão de tocar em suas feridas, de tocar em sua pele, de tocar em seu afeto, de tocar em suas emoções, em tocar no seu íntimo. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, não apenas está tratando com a sua saúde física, mas Ele também está tratando com a sua saúde emocional. Eu tenho compaixão de você, eu olho para você, eu olho para as suas emoções, para o seu coração, para a sua mente. Eu não apenas digo, mas eu toco em você. Ninguém queria tocar, mas Jesus tocou. Houve também uma restauração do seu coração, da sua mente, das suas feridas emocionais, porque Jesus lhe abraçou, porque Jesus lhe tocou. É exatamente isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele toca em nossas emoções, Ele toca em nosso coração, Ele toca em nossa mente. Ele faz uma restauração completa em nós. Essa restauração que não simplesmente se diz respeito a uma cura física, mas diz respeito a tudo em nossa vida. Ele vem até nós, Ele estende a sua mão, Ele cura as nossas enfermidades espirituais, Ele cura as nossas enfermidades emocionais, Ele cura a nossa psique, Ele cura a nossa ignorância. Ele faz uma restauração completa na vida daquele homem. Aquele homem recebeu a mão estendida de Jesus Cristo. Essa mão que veio com profunda compaixão, essa mão que rompeu todas as barreiras, e essa mão que trouxe cura imediata e restauração. Jesus também estendeu a sua mão para nós. Ele estendeu as suas mãos sobre as nossas vidas. Na cruz do Calvário, irmãos, as suas mãos foram estendidas sobre nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo esteve estendendo a sua mão sobre mim, sobre você. Porque assim como a lepra separa o homem da sociedade, o homem da igreja, o homem das bênçãos espirituais oriundas do povo de Deus, assim como a lepra mata, o pecado também faz a mesma coisa. Porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta da igreja, o pecado também mata a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E todos nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna, afastados da igreja, afastados da comunhão, afastados da vontade de Deus, afastados até mesmo das bênçãos oriundas do Senhor para o povo. E trilhávamos um caminho de morte eterna. Assim como a lepra deixa a pele insensível, assim também o pecado cauterizou a nossa mente, o nosso coração, e nós éramos insensíveis à vontade de Deus, às orientações do Senhor, militávamos contra a vontade do Senhor. Mas mesmo assim, Deus enviou Jesus Cristo para vir a este mundo e estender a sua mão na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida, para romper todas as barreiras do pecado, do inferno, do império deste mundo, e nos redimir, nos restaurar, trazer salvação e perdão de pecados para a nossa vida, trazer cura sobre todas as nossas enfermidades espirituais, porque Jesus estendeu a sua mão sobre nós com profunda compaixão, rompendo todas as barreiras e trazendo cura e restauração completa sobre as nossas vidas. O que é que nós devemos fazer então? Eu trago algumas aplicações e eu termino com isso. Se aproxime de Jesus com determinação, meu querido. Se aproxime de Jesus com determinação. Assim como esse leproso se aproximou de Jesus com determinação, porque ele não poderia se aproximar, ele não poderia ficar perto. Mas diz o texto, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se aproxime também de Jesus com determinação. Faça isso em sua vida. Se aproxime mais de Jesus. Você que já é crente, se aproxime mais de Jesus, da vontade de Jesus. Ele estendeu a mão sobre você, meu irmão, minha irmã. Coisa mais preciosa você recebeu da parte de Cristo. Então se aproxime mais de Jesus. Se aproxime mais de Jesus na igreja, nos cultos, nos trabalhos, nas vigílias, orando, buscando a Deus.
Você que ainda não é crente no Senhor, não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu digo para você, se arrependa dos seus pecados e se aproxime hoje de Jesus Cristo e confesse Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida em oração. Há um autor chamado John Charles Riley. Ele diz que as pessoas não estão perdidas porque elas são muito más para serem salvas, mas estão perdidas porque não querem vir a Cristo para serem salvas. Se aproxime de Jesus com determinação. Segundo, se aproxime de Jesus com humildade. O texto diz, ele aproximou-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres pode purificar-me. De joelhos ele estava rogando a Deus, era humildade em seu coração, ele não estava de pé, ele não estava determinando, ele estava dobrado, de joelhos. É assim que a gente deve se aproximar do Senhor Jesus, de joelhos, orando. E a terceira, irmãos, aplicação para a nossa vida, se aproxime de Jesus com genuína fé. Porque aquele homem disse, se quiseres, podes purificar-me. Uma coisa impossível para aquela sociedade, uma coisa impossível para a ordem da natureza, do que é comum. Jesus, portanto, se aproximou e curou, mudou. Aquele homem acreditava no poder de Cristo, aquele homem acreditava que Jesus poderia fazer os impossíveis. Se aproxime, portanto, de Jesus, crendo que Cristo pode fazer aquilo que é impossível. Tenha fé e genuína fé, que o Deus em que nós cremos, o Cristo em que nós cremos, Ele é poderoso. Ele é poderoso e pode realizar qualquer coisa. Se aproxime, portanto, de Jesus com fé, com genuína fé. Eu concluo esse sermão dizendo isso, irmãos. O Cristo que estendeu a sua mão sobre nós, um dia, é o Cristo que vem estendendo a sua mão todos os dias sobre todos nós. Porque o Cristo que nos salvou, tocando em nosso coração, é o Cristo que tem também nos sustentado todos os dias com a sua mão estendida, segurando a nossa vida. Fiquemos de pé e vamos cantar uma canção orando ao Senhor.